Boa noite minha aluna, boa noite meu aluno. É com muita honra, alegria, muito prazer que eu venho gravar para você, né, a aula de número 22, né, hoje dia 20 de setembro de 2025, 19 horas e 45 minutos. E eu vou recapitular aqui, né, quais são os componentes curriculares, né, aliás, quais são as aulas, né, desse componente curricular, né, denominado Formação Docente 3. Na aula anterior, aula 21, nós vimos planejamento pedagógico estratégico. Eu iniciei contando, né, todo o contexto jurídico, né, e todo o contexto, né, jurídico e social que eu passo, que gera barreiras, né, obstáculos, óbices, né, pessoas mal intencionadas e criminosas que não querem que eu funde a Universidade Online Aliança Pente como empresa, que estão, né, provocando muitos desligamentos meus em vários cursos, né, sem eu ter feito nada, que estão, né, obstruindo o acesso à justiça, né, enfim, influenciando a autoridade policial e judiciária para jogar a criminalidade toda embaixo do tapete. Por quê? Porque eu estou com provas documentais e testemunhas concretas de muitos crimes, né, que coordenações de curso, junto com a seita da demoníaca da Testemunha de Jeová, vem praticando já faz muitos anos. E como eu tenho provas fortes, testemunhas à vontade fortes, né, essa gente está obstruindo o acesso à justiça, está influenciando promotorias, defensoria para não me defender, estão, né, me difamando em empresas para não trabalhar, então, né, então, né, gerando conflitos, né, entre parcerias e mim, entre clientela e mim, para eu não ter dinheiro, para eu não pagar advogado, para essa gente ficar totalmente impune, para que essa gente não seja condenada na seara civil criminal. Mas a corte celestial está a meu favor e essa gente vai pagar, seja na seara civil, seja na seara criminal, vão pagar. Essa aula de número 22, vamos ver a didática da interdisciplinaridade, aula 23, projeto pedagógico inovadores, aula 24, mediação pedagógica e resolução de conflitos, aula 25, educação socioemocional, aula 26, práticas pedagógicas inclusivas, aula 27, didática da oralidade e da escrita acadêmica, aula 28, currículo por competências, aula 29, aprendizagem colaborativa em rede, aula 30, docência reflexiva e formação contínua. Então, quer dizer, essas são as aulas aqui desse componente curricular Formação Docente 3. Em didática da interdisciplinaridade, né, eu trago aqui o artigo científico, a interdisciplinaridade como estratégia para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Ele foi recebido no dia 29 de março de 2024 e foi publicado dia 26 de abril de 2024, né, por Jesus Guerra e Pereira, são os autores deste artigo. Né? A integração de disciplinas e áreas do conhecimento tem se tornado elemento essencial para o desenvolvimento dos alunos e alunas em todos os níveis de ensino. A abordagem interdisciplinar proporciona uma visão mais abrangente e integrada do aprendizado, contribuindo para uma formação diversificada e significativa. O objetivo deste artigo é apresentar a interdisciplinaridade como uma abordagem pedagógica capaz de potencializar o desenvolvimento integral dos alunos e alunas, promovendo uma educação mais significativa e contextualizada. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, na qual o uso, né, de plataformas de estudos acadêmicos foi uma estratégia eficaz para a realização de um estudo sólido sobre a temática em questão. Neste intuito, utilizamos as plataformas da Cielo, Google Scholar e plataforma CAPES. Concluímos que a interdisciplinaridade pode ser uma ferramenta essencial para promover o desenvolvimento integral dos alunos e alunas, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a conexão entre os diferentes saberes. No entanto, é fundamental que haja um comprometimento por parte de todos os envolvidos no processo educativo para que essa abordagem seja efetivamente implementada e gere os resultados esperados. Introdução. A interdisciplinaridade como estratégia para o desenvolvimento integral dos alunos e alunas tem se mostrado cada vez mais importante no contexto educacional atual. Neste contexto, a abordagem interdisciplinar consiste na integração de diferentes disciplinas e áreas do conhecimento que possibilitam a promoção de uma visão mais ampla do aprendizado. Essa abordagem permite aos alunos e alunas relacionarem conceitos e conteúdos de diversas áreas, estimulando a reflexão crítica, a criatividade e a resolução de problemas de forma mais abrangente.
Além disso, a interdisciplinaridade pode contribuir para a formação de indivíduos mais preparados para lidar com a complexidade e a diversidade do mundo contemporâneo. A integração de diferentes disciplinas, elemento essencial do processo de interdisciplinaridade, incentiva os alunos e alunas a desenvolver habilidades fundamentais para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, como trabalho em equipe, comunicação eficaz, pensamento crítico e capacidade de análise. Essas competências são cruciais para o sucesso tanto na vida acadêmica como no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. A pesquisa se justifica pela necessidade de compreender como a integração de diferentes áreas do conhecimento pode contribuir para uma formação mais completa e abrangente dos estudantes e das estudantes. As contribuições teóricas desse trabalho, amparadas nos estudos de Fazenda, Thyssen, Fortes, Terradas, Stadler, de Luneta e Rosendo e Guerras, estão relacionadas à ampliação do olhar sobre o processo de ensino-aprendizagem, destacando a importância de promover a interação entre disciplinas distintas para estimular a criatividade, o pensamento crítico e a resolução de problemas de forma mais eficaz. Neste contexto, a interdisciplinaridade favorece a construção de conhecimentos mais significativos e contextualizados, aproximando a teoria da prática e proporcionando uma visão mais abrangente do mundo. Do ponto de vista prático, a interdisciplinaridade como estratégia pedagógica pode ser implementada por meio de projetos interdisciplinares, atividades colaborativas entre professores e professores de diferentes áreas, integração de conteúdos em aulas e a promoção de debates e reflexões que estimulem a interação entre saberes diversos. Dessa forma, os alunos e alunas são incentivados e incentivadas a desenvolver habilidades como trabalho em equipe, comunicação eficaz e resolução de conflitos que são essenciais para a sua formação integral. O objetivo deste artigo é apresentar a interdisciplinaridade como uma abordagem pedagógica capaz de potencializar o desenvolvimento integral dos alunos e alunas, promovendo uma educação mais significativa e contextualizada. Por meio da integração de diferentes áreas do conhecimento, os estudantes e as estudantes são estimulados e estimuladas a pensar de forma crítica e criativa, ampliando suas perspectivas e possibilitando uma aprendizagem mais rica e diversificada. Percurso metodológico. A metodologia de pesquisa é um elemento fundamental em qualquer estudo acadêmico, pois é responsável por orientar o pesquisador ou a pesquisadora na coleta e análise dos dados necessários a fim de responder às questões de pesquisa propostas. A metodologia utilizada na presente pesquisa foi a bibliográfica, que consiste na análise de fontes de informação já existentes, como livros, artigos, teses, dissertações e outros documentos escritos. Por meio dessa metodologia, foi possível identificar e analisar o que já foi produzido sobre a interdisciplinaridade como estratégia para o desenvolvimento integral dos alunos e alunas, a fim de embasar e fundamentar nossas próprias conclusões. Uma das principais vantagens da pesquisa bibliográfica é a possibilidade de acessar uma ampla gama de informações e conhecimentos já consolidados na literatura acadêmica. Isso permite ao pesquisador ou pesquisadora contextualizar seu estudo em relação às teorias e abordagens existentes, além de identificar lacunas e oportunidades para contribuir com novas perspectivas e descobertas. A pesquisa bibliográfica trata-se de uma metodologia que pode ser realizada de forma relativamente rápida e econômica, pois não requer a coleta de dados primários, como entrevistas, questionários e experimentos. Isso a torna uma opção viável para pesquisadores e pesquisadoras com recursos limitados ou que buscam uma abordagem mais teórica e analítica. Neste sentido, foi utilizado como apoio plataformas acadêmicas como Cielo, Google Scholar e plataforma CAPES. Estratégia eficaz para a realização de estudos e pesquisa de qualidade. A facilidade de acesso a um vasto acervo de informações e a possibilidade de refinar os resultados de busca tornaram essas plataformas ferramentas indispensáveis para a pesquisa em questão. Conceito de interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é um termo amplamente utilizado no meio acadêmico e profissional para descrever a integração de diferentes disciplinas ou áreas do conhecimento em um único projeto, pesquisa ou atividade. O objetivo da interdisciplinaridade é promover uma abordagem mais abrangente para resolver problemas complexos que não podem ser facilmente abordados por uma única disciplina isoladamente.
A etimologia da palavra interdisciplinaridade remonta ao latim, onde inter significa entre e disciplina refere-se a um campo específico de estudo ou conhecimento. Portanto, a interdisciplinaridade pode ser entendida como a integração entre diferentes disciplinas ou áreas de conhecimento para abordar questões complexas de forma mais abrangente e eficaz. A interdisciplinaridade é essencial em muitos campos, como a ciência, a tecnologia, a saúde e as ciências sociais. Por exemplo, a interdisciplinaridade é frequentemente utilizada em pesquisas científicas para combinar conhecimento de diferentes disciplinas, como biologia, química e física, a fim de abordar questões complexas e desenvolver soluções inovadoras. Segundo Sócrates, a chave para o conhecimento está no diálogo, o que significa que a filosofia não pode existir sem a interação com as ciências. Ivone Fazenda também destaca a importância de nos conhecermos a nós mesmos para traçar o caminho da história do conhecimento. Portanto, a reflexão e a troca de ideias são essenciais para o desenvolvimento do saber. Conhecer a si mesmo é conhecer em totalidade e interdisciplinarmente. Em Sócrates, a totalidade só é possível pela busca da interioridade. Quanto mais se interiorizar, mais certeza vai se adquirindo da ignorância, da limitação, da provisoridade. A interioridade nos conduz a um profundo exercício de humildade, fundamento maior e primeiro da interdisciplinaridade. Da dúvida anterior à dúvida exterior, do conhecimento de mim mesmo à procura do outro, do mundo. Da dúvida geradora de dúvidas, a primeira grande contradição e nela a possibilidade do conhecimento de mim mesmo ao conhecimento da totalidade. A interdisciplinaridade é valorizada no ambiente profissional, onde a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento pode levar a uma maior criatividade, inovação e eficiência na resolução de problemas e no desenvolvimento de novos produtos ou serviços. No campo acadêmico científico é comum encontrarmos termos como interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade sendo utilizados de forma intercambiável, o que pode gerar confusão sobre suas definições e aplicações específicas. No entanto, cada um destes conceitos possui características distintas que os tornam únicos e relevantes em diferentes contextos de pesquisa e ensino. A interdisciplinaridade refere-se à integração de diferentes disciplinas ou áreas do conhecimento para abordar um problema ou questão de forma mais abrangente. Nesse sentido, os pesquisadoras e profissionais de diferentes áreas trabalham juntos, combinando seus conhecimentos e métodos para alcançar uma compreensão mais completa do tema em questão. A interdisciplinaridade surge em decorrência da diversidade de várias disciplinas, aproveitando sua identidade individual e suas ideias, que são aceitas como enriquecimento e complementaridade de aquisições e concepções coletivas. Ela só ocorre quando cada um dos envolvidos consegue ser autônomo o suficiente para confiar em si mesmo, para reconhecer os erros e, ao mesmo tempo, apontar soluções criativas. A interdisciplinaridade tem como objetivo ampliar a perspectiva dos estudantes, das estudantes, promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais como criatividade, observação, integração e pensamento crítico. Essa abordagem contribui para a formação de cidadãos e cidadãs informados e empáticos, incentivando a autonomia dos alunos e alunas na busca por soluções inovadoras para os desafios apresentados. Ao romper com a tradicional fragmentação do conhecimento, a interdisciplinaridade favorece análises críticas mais aprofundadas e a integração de diferentes áreas do saber, reforçando a importância das metodologias ativas no ensino superior. Já a multidisciplinaridade envolve a colaboração de especialistas de diferentes disciplinas que atuam de forma independente, contribuindo com suas perspectivas e conhecimentos específicos para a resolução de um problema. Neste caso, cada disciplina mantém sua autonomia e não há uma integração profunda entre elas. Enquanto a pluridisciplinaridade, por sua vez, refere-se à coexistência de diferentes disciplinas em um mesmo campo de estudo ou pesquisa, sem necessariamente haver interações ou integrações entre elas. Cada disciplina contribui de forma isolada para o entendimento do tema em questão, sem estabelecer conexões significativas entre si, ao passo que a transdisciplinaridade ultrapassa os limites das disciplinas tradicionais, buscando uma abordagem mais integrada do conhecimento. Neste caso, as fronteiras entre as disciplinas são diluídas e os pesquisadores e pesquisadoras buscam compreender os fenômenos de forma global, considerando diferentes perspectivas e abordagens.
Nessa perspectiva, cada um destes conceitos, né, possui suas próprias vantagens e desafios, sendo importante compreender suas diferenças para aplicá-los, né, de forma eficaz em diferentes contextos acadêmicos e profissionais. A interdisciplinaridade na educação. A interdisciplinaridade favorece a construção de conhecimentos mais significativos e contextualizados, uma vez que alunos e alunas são estimulados e estimuladas a aplicar o que aprendem em situações reais e a relacionar os conteúdos com suas experiências e vivências pessoais. Dessa forma, o aprendizado se torna mais relevante e motivador, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes e das estudantes. Para promover a interdisciplinaridade no ambiente educacional, é fundamental que os professores e as professoras estejam abertas ao diálogo e à colaboração entre as diferentes áreas do conhecimento. É importante que as instituições de ensino incentivem a integração curricular e ofereçam suporte e formação aos docentes e às docentes para que possam implementar práticas interdisciplinares de forma eficaz. Para os professores e professoras, a aplicação da interdisciplinaridade nas aulas pode ser uma forma eficaz de estimular a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas dos estudantes e das estudantes. Uma das maneiras de aplicar a interdisciplinaridade nas aulas é por meio da elaboração de projetos que envolvam mais de uma disciplina. Os professores e as professoras podem trabalhar em conjunto para criar atividades que integrem conteúdos de diferentes áreas, permitindo que os alunos e alunas façam conexões entre os conhecimentos adquiridos em cada disciplina. Por exemplo, um projeto que envolva a escrita de um texto sobre o tema histórico, utilizando o conceito de literatura e pesquisa. Neste intento, os professores e professoras podem promover a interdisciplinaridade por meio de discussões em sala de aula que abordem temas complexos e multifacetados, incentivando os alunos e alunas a analisar um problema sob diferentes perspectivas, desta forma promovendo a integração de conhecimento de diversas disciplinas, como ciências sociais, matemática e ciências naturais. A interdisciplinaridade pode ser aplicada em sala de aulas por meio da utilização de recursos e tecnologias que possibilitem a integração de diferentes disciplinas ou através da utilização de jogos educativos que abordem temas interdisciplinares, né, como sustentabilidade ambiental ou história da arte. Um exemplo prático de interdisciplinaridade entre disciplinas nas aulas pode ser encontrado na integração da matemática com a biologia. Os alunos e alunas podem estudar padrões matemáticos na natureza, como a sequência de Fibonacci, presente em flores e conchas, ou ainda aplicar conceitos matemáticos para analisar dados de experimentos biológicos. Essa abordagem permite aos alunos e alunas compreender como diferentes áreas do conhecimento estão interligadas e como podem ser aplicadas em contextos reais. A integração da história com a literatura nos apresenta outro exemplo interessante de interdisciplinaridade, no qual os alunos e alunas podem estudar obras literárias que retratam determinado período histórico, analisando não apenas os aspectos literários, mas também os contextos sociais, políticos e culturais da época. Dessa forma, os alunos e alunas conseguem compreender melhor a relação entre a literatura e a história, ampliando sua compreensão sobre o tema. A interdisciplinaridade entre disciplinas pode ser explorada na integração da física com a química, onde os alunos e alunas podem realizar experimentos que envolvam conceitos de ambas as disciplinas, como a análise da velocidade de reações químicas ou a aplicação da física no estudo da estrutura molecular. Essa abordagem permite aos alunos e alunas perceber a interconexão entre as ciências exatas e como esses conhecimentos podem ser aplicados de forma integrada. A interdisciplinaridade vem ganhando destaque há alguns anos, né, nas aplicações das questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e tem se mostrado cada vez mais presente e relevante no contexto educacional brasileiro. Com a proposta de avaliar não apenas o conhecimento isolado de cada disciplina, mas também a capacidade dos estudantes e das estudantes de estabelecer conexões entre diferentes áreas do conhecimento, as questões interdisciplinares do Enem têm desafiado os candidatos e candidatas e estimulado uma abordagem mais ampla e integrada do aprendizado. A interdisciplinaridade nas questões do Enem promove uma visão dinâmica e multidimensional do conhecimento, incentivando os estudantes e as estudantes a desenvolverem habilidades de análise crítica, raciocínio lógico e capacidade de argumentação, de acordo com Stadler, né, ao propor situações-problema que envolvem conhecimento de diversas áreas. O exame busca avaliar não apenas a memorização de conteúdos específicos, mas também a capacidade dos candidatos de aplicar esses conhecimentos de forma contextualizada e interligada.
A utilização dessa prática no Enem reflete a realidade do mundo contemporâneo, onde os desafios e problemas enfrentados pela sociedade são cada vez mais complexos e interconectados. Nesse sentido, a capacidade de estabelecer relações entre diferentes áreas do conhecimento se torna fundamental para a formação de cidadãos críticos, criativos e capazes de propor soluções inovadoras e eficazes para os problemas do mundo atual. Diante desse cenário, é fundamental que as instituições de ensino e os professores e professores estejam atentos e atentas à importância da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem, preparando os estudantes para enfrentar os desafios propostos pelas questões do Enem e desenvolver as competências necessárias para o sucesso, tanto no exame como na vida acadêmica e profissional. A inclusão e a diversidade também são temas cada vez mais presentes e importantes na sociedade contemporânea. Garantir a participação de todos os indivíduos, independentemente de suas diferenças, é um desafio que requer ações concretas e práticas interdisciplinares na abordagem da inclusão e da diversidade. As práticas interdisciplinares são fundamentais para promover a inclusão e a diversidade, pois permitem a integração de diferentes áreas do conhecimento e a colaboração de profissionais de diversas áreas, unindo esforços e conhecimentos para criar estratégias mais eficazes e abrangentes que atendam às necessidades de todos os indivíduos. Neste contexto, é essencial considerar as particularidades de cada indivíduo e grupo, levando em conta suas características físicas, emocionais, sociais e culturais. Ao passo que a interdisciplinaridade possibilita uma visão mais ampla e integrada que permite identificar e superar as barreiras que impedem a participação plena de todos. Vale ressaltar, conforme estudos realizados por Fazenda, que a inclusão e a diversidade não se limitam apenas à questão da deficiência, mas englobam todas as formas de diferença e desigualdade. Portanto, é fundamental adotar uma abordagem ampla e abrangente que considere as múltiplas dimensões da diversidade e promova a igualdade de oportunidades para todos. Resultados e discussões. A interdisciplinaridade como estratégia para o desenvolvimento integral dos alunos e alunas é um tema cada vez mais relevante na área educacional. Diversos estudos têm demonstrado que a integração de diferentes disciplinas do processo de ensino-aprendizagem pode trazer benefícios significativos para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes e das estudantes. Neste contexto, a presente pesquisa apresentou estudos sobre interdisciplinaridade em diferentes níveis de ensino. Os resultados mostraram que alunos e alunas que tiveram acesso a uma abordagem interdisciplinar apresentaram maior engajamento nas atividades escolares, melhor desempenho acadêmico e maior capacidade de resolver problemas de forma criativa e inovadora. Ao envolverem-se em atividades interdisciplinares, os estudantes e as estudantes demonstram maior capacidade de trabalhar em equipe, de se comunicar de forma eficaz e de desenvolver habilidades socioemocionais essenciais para o convívio e sociedade. A interdisciplinaridade foi apontada como uma estratégia eficaz para promover a inclusão e a diversidade, uma vez que permite que os alunos e alunas explorem diferentes perspectivas e vivências. Neste sentido, os resultados dessa pesquisa têm o potencial de auxiliar tanto a academia como a sociedade como um todo. A integração de diferentes disciplinas do processo educativo pode contribuir para a formação de cidadãos mais críticos, criativos e colaborativos, capazes de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Na academia, a interdisciplinaridade pode promover maior integração entre as diferentes áreas do conhecimento, estimulando a colaboração entre pesquisadores e pesquisadoras e a produção de conhecimento inovador e transdisciplinar. Além disso, a interdisciplinaridade pode contribuir para a formação de profissionais mais preparados para atuar em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e complexo. Essa abordagem é promissora e pode trazer benefícios significativos para a educação e para a sociedade como um todo. Neste contexto, é fundamental que gestores e gestoras educacionais, professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, invistam na implementação de práticas interdisciplinares nas escolas, visando promover uma educação mais inclusiva, criativa e transformadora. No entanto, apesar dos benefícios evidentes dessa abordagem, existem algumas limitações da pesquisa que precisam ser consideradas, bem como recomendações para trabalhos futuros. A falta de estudos de longo prazo que avaliem os efeitos da interdisciplinaridade no desenvolvimento dos alunos e alunas ao longo do tempo é uma limitação. Muitas pesquisas se concentram em resultados imediatos, como o desempenho acadêmico ou a satisfação dos alunos e alunas, sem considerar o impacto a longo prazo no desenvolvimento integral dos mesmos e das mesmas. Para superar essas limitações, recomenda-se que futuros estudos adotem uma abordagem mais rigorosa na definição do que significa ser interdisciplinar
e desenvolva um instrumento de avaliação padronizados para medir os efeitos da abordagem. Desta forma, é importante realizar estudos longitudinais que acompanhem os alunos e alunas ao longo do tempo para avaliar os efeitos da interdisciplinaridade em seu desenvolvimento integral. Conclusão. É importante ressaltar que a interdisciplinaridade é uma abordagem pedagógica que visa promover uma maior integração entre as diferentes áreas do conhecimento, proporcionando aos alunos e alunas uma visão mais ampla e conectada do mundo. Através da interdisciplinaridade, os estudantes são estimuladas a pensar de forma crítica e criativa, desenvolvendo habilidades como trabalho em equipe, comunicação e resolução de problemas. Foi observado, entre outros aspectos, que a interdisciplinaridade contribui para o desenvolvimento integral dos alunos e alunas, uma vez que permite a conexão entre os conteúdos curriculares e a realidade em que estão inseridos. Dessa forma, os estudantes e as estudantes conseguem relacionar o que aprendem na escola com situações do cotidiano, tornando o conhecimento mais significativo e aplicável. Outro ponto relevante a ser destacado nessa pesquisa trata-se da importância da formação dos professores e das professoras para a implementação da interdisciplinaridade. É fundamental que os educadores e educadoras estejam preparados para trabalhar de forma colaborativa, integrando diferentes disciplinas e promovendo uma aprendizagem mais significativa para alunos e alunas. Nessa perspectiva, a formação continuada dos docentes é essencial para o sucesso dessa abordagem pedagógica. Por fim, é importante ressaltar que a interdisciplinaridade é uma tarefa árdua e exige um esforço contínuo conjunto de toda a comunidade escolar. É necessário que haja uma mudança de paradigma na forma como o ensino é concebido, priorizando a integração entre as disciplinas e o desenvolvimento integral de alunos e alunas. Diante do exposto, conclui-se que a interdisciplinaridade pode ser uma estratégia eficaz para promover o desenvolvimento integral de alunos e alunas, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e a conexão entre diferentes saberes. No entanto, é fundamental que haja um comprometimento por parte de todos os envolvidos no processo educativo para que essa abordagem seja efetivamente implementada e gere os resultados esperados. Então deu para perceber, né? Quanto mais interconectados estivermos conhecimentos, saberes, teóricos, metodológicos, empíricos, no processo formativo de cada pessoa, seja estudante, profissional, melhor é. Ou seja, interdisciplinaridade inclui a interdependência dos conhecimentos. Por exemplo, um exercício de matemática. Para se resolver um exercício de matemática, não basta saber calcular, não basta saber a lógica linear, o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto, até obter um resultado correto. É preciso saber interpretar bem o texto, saber o que se está pedindo. Porque uma pessoa pode saber vários cálculos, o passo a passo para vários cálculos, mas se não interpretar corretamente o enunciado da questão, se não souber interpretar adequadamente o que se está pedindo, não adianta aplicar aleatoriamente um conjunto de procedimentos e chegar a um resultado, que isso vai induzir a um resultado errado. É necessário interpretar. Então isso mostra a conexão entre língua portuguesa com a matemática, mas pode, dependendo do enunciado, pode ter algum conhecimento da história, da geografia, das ciências, da arqueologia, enfim, de arquitetura, de engenharia. Então, quer dizer, os conhecimentos estão interligados. O curso mestrado em Psicologia Cognitivo Comportamental. Para validar a tese de que a vida humana é predestinada, previsível e imutável, é necessário entendimento profundo em psicologia cognitiva, psicologia comportamental, em padrões transgeracionais de memórias. É necessário entender neurociências, é necessário entender da mente humana, do subconsciente coletivo, do consciente inconsciente, das principais teorias sobre a psique humana, tanto de Freud como de outros pesquisadores da área de psicologia. É necessário compreender bem constelação sistêmico familiar, terapia regressiva de memória, terapia progressiva de memória. É preciso compreender bem como é que funciona o processo terapêutico nesse sentido. Eu compreendo tudo isso, É necessário compreender bem teologia, ciências, religiões, a teoria do caos, que é da física, que fala das condições iniciais, que afetam diretamente as condições finais, ou seja, o input é o que afeta, o throughput, que é o processamento, e o output resultante desse processamento. Então, quer dizer, é necessário entender que estatística não é o suficiente para validar estatisticamente essas técnicas psicanalísticas, bem como as 5 hipóteses principais da teoria psicodinâmica grafitiana predestinação. Então, quer dizer, é necessário uma gama de conhecimentos gigantes, E fora que eu vou utilizar programação em Python, no Google Colab, para realizar todas essas
análise estatística. Então, quer dizer, eu entendo, quer dizer, o conhecimento de ciência da computação serão utilizados também. Então, quer dizer, para a validação dessa minha teoria, eu vou utilizar conhecimentos sólidos em psicologia, teologia, ciências de religiões, estatística, ciência da computação, né? Pode ser que eu inclua, né, entendimento legislativo, se for o caso, né, se for necessário. Então, quer dizer, isso mostra o quanto os conhecimentos estão interconectados. Né? O conhecimento em si ele é uno, né? Não existem várias áreas de conhecimento, assim, em tese falando, né? Na prática existe, mas essa divisão em áreas de conhecimento, em áreas, sub-áreas, né, subtemas, etc., é para fins didáticos, para fins de facilitação, né, da formação de cada indivíduo, seja educando, professor, por conta do processo formativo, dividiu-se em áreas de pesquisa, né, em centros, em linhas de pesquisa, em temática, subtemática, para poder facilitar o processo formativo, o entendimento humano, para ficar inteligível, né? Para ficar cognoscível. Mas não é questão de que o conhecimento são diversos conhecimentos, não, é um conhecimento só, conhecimento científico é uma coisa só. É como se fosse, na tese, uma área só de conhecimento, né? Mas que na prática acaba tendo divisões para facilitar, para fins didáticos, né? Então, você meu aluno, né, que ficou em dúvida, quer entender melhor sobre a interdisciplinaridade, né? Você entra em contato, envia dúvidas por e-mail, pelo WhatsApp, marca encontros, né, virtuais, por vídeo chamada à vontade, marca encontros presenciais, estou à disposição.